no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O carnaval já é passado e a vida é retomada com normalidade. É hora de organizar a agenda e na área econômica, os consumidores poderão pagar em breve mais caro pela conta de energia. O Supremo Tribunal Federal, STF, decide nos próximos dias se é constitucional a cobrança do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia. Acompanhe na participação do repórter Sátrio Salles mais detalhes dessa informação que pode mexer com o bolso de milhões de brasileiros. Os consumidores poderão em breve pagar mais pela conta de energia. A projeção de uma conta mais amarga irá se transformar em realidade se os ministros do STF decidirem manter a liminar do ministro Luiz Fux, que definiu como constitucional a cobrança do ICMS sobre a transmissão e distribuição de energia elétrica. O impacto atual, estimado pela Associação das Distribuidoras de Energia, é de cerca de 10% nas contas, a depender do estado em que o consumidor reside. A alta projetada é de 0,15 ponto percentual na inflação do ano, de acordo com a estimativa de economistas do mercado. O valor maior faz parte de uma queda de braço entre governo federal e governos estaduais. O então presidente Lula sancionou em 2022 a Lei Complementar 194 de 2022, aprovada pelos deputados federais e senadores, que derrubou a incidência do ICMS sobre a transmissão e a distribuição de energia na base de cálculo do ICMS. Os governadores fizeram os cálculos e argumentam que essa medida, os estados perderam pelo menos 33 bilhões de reais. A estimativa dos técnicos da Secretaria da Fazenda indica que, no caso do Ceará, a volta da tributação garantirá pelo menos 700 milhões de reais de arrecadação para o Estado. O STF pode decidir até o dia 3 de março o futuro do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Os governadores estão recuperando esse direito dos estados cobrarem o ICMS sobre a transmissão e a geração de energia elétrica, transmissão e distribuição de energia elétrica. Esse imposto garante aos estados pelo menos 32 bilhões de reais. Essa conta, como disse o Sátiro Salles, é feita pelas entidades que congregam as empresas do setor de distribuição e transmissão de energia elétrica. E tem um detalhe: o estado do Ceará, já tivemos a primeira decisão do ministro Luiz Fux, que é justamente essa liminar concedida para os estados voltarem a cobrar o ICMS sobre distribuição e transmissão de energia. Essa cobrança foi suspensa pela lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, dentro das medidas adotadas para a redução dos custos de energia elétrica, de combustíveis e também de telecomunicações. Os governos estaduais se mobilizaram, bateram a porta do Supremo Tribunal Federal e conseguiram agora, em fevereiro, que o ministro Luiz Fux os atendesse com esse pedido de liminar, ou seja, com uma decisão provisória que os estados podem sim cobrar esses 2% do ICMS. Agora, a liminar vai ser julgada, apreciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal até o dia 3 de março. Se o Supremo Tribunal Federal decidir que a lei sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional, passa a valer essa decisão surgida a partir da liminar concedida pelo ministro Luiz Fux. Isso significa dizer que nós teremos, inevitavelmente, a transferência, o repasse desses 2% do ICMS sobre a transmissão e a distribuição de energia para a conta do consumidor. A previsão é que o estado do Ceará, se mantida essa legislação, recupere em 2023
passe a arrecadar pelo menos 700 milhões de reais com esse dinheiro do ICMS, com essa cobrança do ICMS sobre distribuição e transmissão de energia elétrica. Jornalista Luzenor de Oliveira, qual é a data mesmo da decisão do STF, Luzenor? Olha, o assunto, a matéria está na pauta do Pleno do Supremo Tribunal Federal e pode acontecer a qualquer momento. Pode, se tivermos sessão do Supremo Tribunal Federal quarta ou sexta-feira, ou no início, ou com a programação de sessões no início da próxima semana, é provável, Marcos Furlan, que em menos de uma semana, de 8 dias, nós tenhamos uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, porque paralela a esse debate, a essa polêmica, os governadores estão dialogando, conversando com o governo federal para a União fazer a recompensa pelas perdas que os estados tiveram do ICMS. Aquela retirada do ICMS sobre combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transporte. Então, nós teremos certamente na primeira semana de março o desdobramento dessa história lá no Supremo Tribunal Federal. O julgamento dessa liminar, como eu disse, Marcos Furlan, pode sair a qualquer momento, mas como o assunto passa pelo Supremo Tribunal Federal, tem outras decisões que mexem também com a vida dos brasileiros e, nesse caso, especialmente com a agenda política. Eu quero chamar a atenção para outra pauta que está no Supremo Tribunal Federal e que agrada a prefeitos de 702 cidades do país, entre elas 36 municípios do Ceará que terão alívio no caixa em função da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspende o resultado do censo de 2022, que ainda é parcial, como critério para a distribuição de verbas do FPM. Quem chega agora com essa informação é o repórter Carlos Alberto. Os prefeitos de 702 cidades brasileiras não precisarão esperar o mês de março para saber como ficariam os critérios do cálculo do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Na lista das cidades do país que sofreram queda no número de habitantes, com base no resultado parcial do censo do IBGE de 2022, estão 36 no Ceará. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, garantiu aos gestores desses municípios que o censo de 2022 não será usado como regra para a distribuição dos recursos do FPM. Isso significa que os prefeitos poderão fazer projeções do FPM sem levar em conta os resultados parciais do censo do IBGE. A decisão do plenário do STF referendou a liminar do ministro Ricardo Lewandowski e retirou os dados do censo de 2022 dos critérios para o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com Lewandowski, mudanças abruptas de coeficientes de distribuição do FPM, notadamente antes da conclusão do censo demográfico em curso, que tem o condão de interferir no planejamento e nas contas municipais, acarretam uma indesejável descontinuidade das políticas públicas mais básicas, sobretudo de saúde e educação, dos referidos entes federados, prejudicando diretamente as populações locais menos favorecidas. A previsão do IBGE é de que o censo será concluído no mês de março ou abril. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. As entidades municipalistas ganharam a primeira briga na justiça contra o Tribunal de Contas da União, contra o IBGE, que repassou os dados parciais do censo de 2022, que ainda não foi concluído, e sugeriu que o TCU acatasse essas informações para definir o repasse do FPM para os municípios. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é a principal receita da maioria das cidades brasileiras, principalmente das pequenas cidades, e tem como principal critério de distribuição o número de habitantes por cada cidade. No caso do Ceará, esses dados parciais do censo de 2022 registraram que 36 municípios perderam uma parte da população. O censo vai ser concluído em março ou abril, como disse o Carlos Alberto, mas desde já as entidades que congregam os municípios de todo o Brasil conseguiram uma liminar e depois essa decisão mais extensiva, mais ampla, para o TCU, Tribunal de Contas da União, não usar como critérios para distribuição do FPM os resultados do censo de 2022, ou seja,
continuarão sendo levados em conta os dados do censo de 2018, os últimos dados populacionais atualizados no Brasil. É um alívio, como bem disse o Carlos Alberto, na agenda dos prefeitos de 702 cidades brasileiras e aqui no Ceará de 36 municípios que não irão precisar nem ter contratempos no orçamento das prefeituras de 2023 em relação ao dinheiro do FPM. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida para falar sobre um dinheirão que chega para os partidos políticos. É o fundo partidário, que em 2023 será de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Dinheiro que está no orçamento da União e que começa a ser repartido mês a mês entre os 17 partidos que têm assento no Congresso Nacional. A grana começa a cair nos cofres dos partidos a partir do final deste mês. Daqui a pouco, muito mais com o jornalista Beto Almeida.